doutor da lei, conhecedor profundo da lei, mas não praticava. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, no capítulo 20 de Êxodo, quando Deus dá ali as tábuas da lei para Moisés, as 2 tábuas com os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, a primeira tábua, metade, era concernente a Deus, e a segunda tábua, concernente ao próximo. As 10 palavras, os 10 mandamentos, metade para Deus e a outra metade para o seu próximo. Aí Jesus, então agora ele propõe uma palavra para o doutor da lei. Ele conta uma história dizendo que um viajante ia passando pelo caminho, de repente vê assaltantes e o assaltaram e o espancaram e o deixou quase morto. E ali estava o viajante caído no chão. Por que Jesus propôs essa palavra? Porque esse doutor da lei queria justificar perguntando: quem é o meu próximo? Então Jesus propôs essa palavra e falou do viajante. Agora estava aquele homem caído no chão, quase morto, machucado. E Jesus diz que veio um sacerdote. Repita comigo: o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício a Deus. Veio o sacerdote, olhando o homem, passou de lado, desviou o caminho. Quem sabe dizendo assim: olha, eu preciso ir oferecer o sacrifício e não posso perder tempo agora. Aí veio o levita. O levita é aquele que cuida da casa de Deus, que limpa o templo, que limpa as cadeiras, que cuida das finanças e que oferece o louvor a Deus, que oferece a dança. Esse é o levita. Mas ele também passou de largo e não prestou socorro àquele homem. Aí veio o samaritano que os judeus tanto odiavam. Aí ele veio, viu aquele homem quase morto, desceu do cavalo, passou azeite nos seus ferimentos, levou uma hospedaria, um hotel, e disse para o homem: cuida desse moço. Aqui está tanto o valor em dinheiro, e se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu vou te recompensar, vou devolver o que você gastou. Aí Jesus perguntou para aquele doutor da lei: o que te parece, qual deles foi o próximo daquele homem? E ele disse: o que o socorreu, o samaritano. Interessante que Jesus pega a figura de um levita e de um sacerdote, pessoas que servem na casa do Senhor, sacrificando, oferecendo sacrifício, seja de louvor, dança ou o que for. Mas essa é parte da adoração. E sem adoração ninguém verá a vida eterna. Repete comigo: sem adoração, ninguém terá a vida eterna. Glórias a Deus. Mas pastor, a salvação não é pela fé no Senhor Jesus, é óbvio. Mas o que vai comprovar a minha fé são as obras. Eu não pratico boas obras para ser salvo, mas devo praticar as obras porque sou salvo. Aí a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é o quê?
morta, inválida, não serve para nada. Aleluia, está apertando aí, irmão? Aqui também está, mas vamos para frente. Glórias a Deus. Quando nós olhamos para essa palavra, a forma que Jesus falou com esse doutor da lei, quando nós voltamos para as 10 palavras ou os 10 mandamentos, metade para Deus, metade para o meu próximo, então agora eu entendo uma coisa, isso é muito contundente. Para Deus, o tratar com Deus está no mesmo patamar do que o tratar com o meu próximo. Apertou aí, irmão? Você pode até não concordar comigo, é o direito seu. Mas nós vimos isso claramente na palavra. Da mesma forma que nós honramos a Deus, nós temos que relacionar com o nosso próximo. Não tem como cumprir só a primeira parte, porque se eu honrar a Deus, se eu amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, é impossível eu não atentar para a necessidade do meu próximo. Agora nós entendemos Mateus 25, o grande julgamento, quando fala que Deus vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas para a direita, os bodes para a esquerda. Aí os irmãos já conhecem a palavra. Vinde, benditos meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Os irmãos já conhecem, eu não preciso repetir. E os da esquerda foi completamente ao contrário. Não tem como eu adorar a Deus se eu não amar ao meu próximo como a mim mesmo. Você pode repetir isso comigo? Não tem como eu amar a Deus se eu não amar o próximo como a mim mesmo. Aí, meus queridos, olha que coisa interessante. No capítulo 4, versículo 20 da primeira carta de João, está escrito assim: se alguém diz, amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Não sei o que estou falando, é a palavra. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Oh, aleluia! Apertou aí, meu querido? É Bíblia. A lei de Deus, ou os 10 mandamentos, resume em amar a Deus e amar ao próximo. Tem que estar equilibrado as duas coisas. Não adianta eu dizer que amo a Deus se eu não estou nem aí para o meu próximo. Conforme aquele sacerdote da parábola do bom samaritano, conforme aquele levita da parábola do bom samaritano. Irmãos, isso é sério. Quantas vezes nós estamos fazendo para Deus, mas Deus não está recebendo? Dizemos que estamos adorando a Deus, mas Deus não está se agradando. Dizemos que estamos servindo a Deus, mas não estamos caminhando para a vida eterna. Oh, irmãos, isso dói de falar, mas é uma realidade, é uma verdade e precisamos atentar para isso. Irmãos, por favor, repita mais uma vez comigo. Para Deus, o relacionamento com o meu próximo é tão importante quanto o meu relacionamento
com Deus. Amém. Aleluia. Ô irmão, olha, vai abrindo o leque agora, queridos. Eu estou lembrando aqui que Jesus disse para os fariseus, alguns fariseus, no capítulo 23, versículo 23 de Mateus: ai de vocês que dizimam do hortelã, do cominho, do endro, mas omite o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia. Dizia que estava retornando para Deus, estava o dia do hortelã, do cominho, né? Mas esquecia do juízo e da misericórdia para você. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Aí, meus irmãos, eu vou resumir um pouquinho, que já são quase 9 horas. Nessa perspectiva de adoração, eu quero falar pelo menos de 4 tipos de altar. 4 tipos de serviço. 4 tipos de pessoa e 4 tipos de adoração. Nós temos diversos na Bíblia. Várias pessoas edificaram o altar a Deus, mas eu quero resumir e falar de pelo menos 4. O primeiro, Caim. Nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos a história que o irmão de Caim e Abel, como também Caim, ofereceram uma oferta a Deus. Mas Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Alguns teólogos de plantão dizem que Deus aceitou só a oferta de Abel, que era a oferta de animal, a oferta de sangue. Irmãos, presta bem atenção o que Deus disse para Caim. Aí a Bíblia diz que o semblante de Caim caiu, não é? Quando Deus agradou mais a oferta de Abel do que a de Caim, né? No versículo 7 está escrito assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Então por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Por quê, irmão? Porque a procedência dele era má, era ruim. O coração não estava naquilo que ele estava fazendo, não era primícia para Deus, era de qualquer jeito. Quando o próprio Senhor Jesus disse para trazer a oferta, primeiro vai e conserta com o irmão, para que seja aceito por Deus. Senão Deus não vai receber. Oh meu Deus, tem que ser. Oh, pastor, era pastor e matará. Oh, aleluia. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. A procedência de Caim era má. O coração de Caim não estava voltado para Deus. Por isso Deus não aceitou a sua oferta. Não se agradou do altar edificado por Caim e rejeitou. Aí nós lembramos do profeta Isaías se dirigindo para alguns dos judeus, quando ele escreveu no capítulo 29, no versículo 13, repreendendo alguns judeus, disse o Eterno: este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o
não se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo só consiste em dogmas, ensinamentos de homem em que foi instruído. Preocupado com quem está vendo, preocupado com o que vai dizer. Aí, irmãos, eu estou lembrando aqui daquela característica de pessoal, vem por favor, traga uma para mim, que diz assim: olha, eu nasci nessa religião e vou morrer nela. Não importa se está certo ou está errado. Tradição. Preso a dogmas de homem, não se guardando com os mandamentos, ignorando a vontade de Deus. A boca diz que louva e honra a Deus, mas o coração está distante de Deus. Aí no capítulo 15 de Mateus, ô irmão, estou com a vontade de explodir aqui, a audição está muito forte. No capítulo 15 de Mateus, versículo 7 e 8, o Senhor Jesus dirigindo alguns dos doutores da lei, alguns dos fariseus, diz assim: hipócritas, falsos, bem profetizou Isaías a seu respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta vir aqui cantar, pegar essa você que for, mas se o coração não estiver, Senhor, se não for para Deus, se não honrar a Deus, se não edificar a Deus na escola, no trabalho, em casa, onde estiver, se não obedecer às leis e os mandamentos de Deus, a palavra chama de hipócrita, falso, mentiroso. Tens oferecido para Deus voltar de cair. Vai mandar. O segundo altar, o segundo exemplo, nós pegamos aqui Noé, no capítulo 8 de Gênesis, no versículo 28, quando ele sai da arca. Então agora Noé edifica um altar a Deus. Presta bem atenção, meus filhos, é importante que os irmãos prestem bem atenção, porque todo o néctar, o desfeito dessa mensagem, está aqui nesses 4 tipos de altar. Noé edifica um altar porque veio o dilúvio e Deus preservou a sua família, e passou o dilúvio e eles saíram sãos e salvos. Está errado? Glórias a Deus, de jeito nenhum. Devemos ser gratos a Deus. Mas eu pergunto aos senhores: só vamos adorar a Deus quando recebemos alguma bênção? Só devemos honrar ao Eterno quando Ele nos concede algo? É a proposta do Evangelho neopentecostal. Adorar a Deus pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele é. Você tem edificado um altar para Deus só quando recebe bênção? Aliás, esse nós está tão avançado que muitos pregadores, quando ele pega o microfone, ele se dirige à igreja e diz assim: olha, quem veio aqui receber uma bênção? Inversão de valores.
ao templo, ou pelo menos a intenção deve ser esta: para oferecer a Deus o nosso sacrifício vivo, o nosso culto nacional. Vimos aqui para prestar adoração a Deus. Aí lembramos de Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando diz assim: busca primeiro o reino de Deus, e as outras coisas te serão acrescentadas. O Senhor